Caros alunos, sou Ricardo Zelenovski e estamos aqui dando início ao nosso curso de Sistemas Microprocessados. Temos aqui a nossa primeira transparência, temos aí o código da disciplina, etc. Bem, vamos lá. Nessa pequena aula vamos olhar algumas recomendações sobre o curso, vamos ver a anatomia de um microcontrolador e vamos verificar a arquitetura de von Neumann e a arquitetura de Harvard. Um alerta: apesar do nome da disciplina ser Sistemas Microprocessados, nós vamos estudar um microcontrolador, o que não causa grande problema não, já que esses microcontroladores estão evoluindo muito. A bibliografia, essa que está citada aí, esse primeiro livro realmente é muito interessante, temos mais duas bibliografias auxiliares. Além disso, o manual do MSP430, que é o nosso microcontrolador, é muito bom, muito claro. Recomendo que vocês leiam, dá para estudar tranquilamente, ele é de fácil entendimento. Outra coisa que ajuda é da placa que nós vamos usar, a chamada Launchpad. Tem também um guide muito bom, um guiazinho muito bom, e também alguma coisa sobre o Code Composer, que é a plataforma onde escreveremos os programas. Esse aqui é o kit, chamado MSP430 F5529, também denominada Launchpad. O preço dela dá em torno de $20, já colocado aqui no Brasil. Assim, quem puder, recomendo fortemente que tente adquirir esta plaquinha. Ou veja com um colega do semestre passado, se pode emprestar essa placa, etc. É muito bom tê-la em casa para fazer as práticas. Onde comprar? Pode ser na Texas, na Mouse, e deve ter outros sites aí vendendo essa plaquinha. É muito importante que atentem para o nome correto. MSP430 na versão F5529. Deem uma olhada aqui, 430, 5529, idem aqui, ou também aqui, Ok? Bom, antes de entrar no curso, um alerta. Ao longo do semestre, tenho visto que os alunos tentam se esquivar dessa disciplina, alguns consideram-na muito difícil, que demanda muito trabalho, muito estudo. Infelizmente, não é bem verdade. Essa disciplina demanda por um ritmo constante e tranquilo. Mas muitas vezes os alunos fazem a seguinte pergunta: será que dá para aprender o mínimo só para passar? A resposta é óbvia, né? Não. É como entrar numa piscina. Ou você entra ou não entra nessa piscina. Não adianta molhar só o pé. Então, vamos tentar entrar nessa piscina de forma completa e vamos ver que não é tão difícil e que, na verdade, não vão espalhar muita água por aí, não. Entretanto, ao longo da disciplina, vejo alunos se comportando assim, apavorado o tempo inteiro, tentando entrar pouco na piscina, achando que nunca vai aprender nada, etc. Recomendo que fujam desse comportamento. Vamos trabalhar um pouquinho todo dia, de forma constante, e vocês verão que o sucesso é tranquilo. Vamos começar olhando o nosso dia a dia. Na casa de vocês, uma pergunta: na casa de vocês, quais produtos usam processadores, microcontroladores, microcomputadores, etc. Bem, temos respostas óbvias. O meu computador, o meu celular, onde mais? A minha TV, onde mais? Meu micro-ondas, minha geladeira, a máquina lavar-roupa, máquina lavar-louça, assim vai. Continue pensando, deem uma olhada na casa de vocês e tentem identificar os sistemas processados que tem lá dentro. Está havendo uma evasão muito grande e daí a necessidade de nós aprendermos bastante sobre esses sistemas microprocessados. Vou começar fazendo uma pequena separação entre hardware e software. Na verdade, temos aqui a CPU e memória e, na verdade, tudo isso é hardware. Coloquei memória separada porque o software fica aqui na memória. O software é o quê? São instruções que a CPU executa em sequência. Algumas instruções mudam essa sequência, porém, basicamente, a CPU fica buscando instruções da memória e executando-as. Como são essas instruções? O que a CPU busca na memória? Ou melhor, como programamos, como informamos o que a CPU deve fazer? Normalmente escrevemos usando uma linguagem. Aqui tem exemplo de uma linguagem de alto nível, que é C. Escrevemos em C. Porém, a CPU não entende C. Ela usa um passo intermediário, que é fornecida pelo compilador, que transforma uma linguagem de alto nível para uma linguagem de código de máquina, que esse sim a CPU entende e executa. Então, cada número desses é uma instrução para a CPU e ela vai executando em sequência. Imagine sempre a CPU fazendo isso aí.
varrendo a memória, buscando a próxima instrução para ser executada. Como é que é um microcontrolador? Muitas vezes as pessoas se confundem, né? Microcontrolador e microcomputador. Qual a grande diferença? De forma bem elementar, microcomputador faz computação, faz cálculo. Microprocessador processa, faz contas. E um microcontrolador? É uma máquina preparada para fazer controle, para ajudar alguém a controlar alguma coisa. Então, um microcontrolador é um microprocessador com alguma coisa a mais. Nós temos aqui no nosso microcontrolador uma unidade central de processamento, o sistema de relógio dela e uma memória de programa, uma memória de dados e aqui um monte de periféricos, portas da I/O, timer, conversor AD, serial, etc. Para brincar com esse termo de anatomia de um microcontrolador, eu coloquei esse quadro aqui, que significa que é o quê? Que quadro é esse? É a anatomia de Rembrandt. Então, brincando com o tema anatomia, temos aqui a anatomia de um microcontrolador e nós somos esses estudantes aqui que estão se debruçando sobre um microcontrolador. No microcontrolador, é muito comum que a memória de programa seja uma memória não volátil, uma memória ROM. No caso do MSP, será uma memória flash. E a memória de dados? A memória de dados, como eu quero ler e escrever, deve ser uma memória volátil, será uma memória RAM. E um montão de periféricos. Então, essa é a anatomia de um microcontrolador. O processador, memória com programa, memória com dados e um monte de periféricos. Periféricos esses que auxiliarão o programador a controlar, a resolver o problema dele. Periféricos. Periféricos tem uma grande gama, timers, interfaces seriais, memória extra, conversores AD e assim vai. Falando em memória de programa e memória de dados, vamos entrar um pouquinho sobre os postulados de von Neumann. Von Neumann nasceu no começo do século passado, trabalhou em diversas máquinas, diversos computadores, naquele boom, naquele início, né, do desenvolvimento do computador americano, trabalhou no projeto do ENIAC na década de 40, escreveu um artigo que ficou famoso, onde ele coloca 3 postulados, que ele diz o seguinte: ao projetarem computadores ou calculadoras automatizadas, como era chamado na época, use um único controle, um só, para fazer tudo. Segundo, use uma única memória para programas e dados. E terceiro, os programas, as instruções que compõem o programa, devem fazer operações elementares sobre os dados. Não projete, não use instruções complicadas, use instruções elementares. Bem, eu vou me bater nessa parte da memória, uma única memória para programas e dados. Isso porque temos vários tipos usando soluções, várias soluções, né, para essa história de memória de dados e instruções. Von Neumann, então, recomenda uma só. Agora eu apresento aqui a arquitetura de von Neumann. É o que nosso computador usa, o nosso PC usa. Temos aqui a CPU, uma única memória para programa e dados. Os sinais de comando para ler e escrever na memória. Então aqui está memória, programa e dados. No caso do PC, tinha uma arquitetura um pouquinho mais particular, onde tinha um espaço reservado para periféricos, para I/O. E sinais especiais para leitura e escrita nesse periférico. Então tínhamos o espaço de memória e o espaço de I/O. Instruções para acessar memória, instruções especiais para acessar periférico. O caso particular do nosso PC. No entanto, para nossa aula, o importante está aqui. Uma única memória para programas e dados. Agora eu parto para uma arquitetura um pouquinho diferente, que é a de Harvard. Está aqui uma foto da Harvard Mark I, 44, peguei do Museu Smithsoniano. Era um computador que trabalhava, o programa ficava armazenado numa fita perfurada, né? Pode imaginar quão complicado era isso. E consegui uma foto, um rascunho, né, da arquitetura desse Harvard Mark I. O interessante nisso é que nós temos aqui acumuladores, que mais? Leitura de cartões, controle global, programa, tabela de unidades, contas e etc. Mas reparem bem, aqui um barramento especial para as instruções e um barramento especial para os dados. Então aqui está bem caracterizada a separação entre memória de dados e memória de programa. Então, 2 barramentos independentes, coisa que não acontece com von Neumann.
Então está aqui o exemplo da arquitetura de Harvard. Separou memória de programa e memória de dados. Veja aqui temos a CPU, programa aqui na esquerda, dados aqui na direita. Muitas vezes os periféricos estão mapeados dentro dessa memória de dados. Já falei que o nosso PC não, separa os dois. Porém, o nosso PC é von Neumann, né? Então nem deveria ter comentado. Bom, aqui então temos a arquitetura de von Neumann, a CPU, uma única CPU e uma única memória para programas e dados. E uma solução que o nosso MSP usa, que ele mapeia os periféricos em memória. Você acessa posições de memória quando na verdade está acessando periféricos. Ou você pensa que está acessando memória, mas na verdade são periféricos. Eles estão muito bem mapeados, muito bem identificados, não há qualquer dificuldade. Essa arquitetura aqui é usada pelo MSP, pela Freescale, pela ARM7, etc. E assim nós chegamos ao fim dessa primeira parte de nosso curso. Ok? Obrigado pela atenção.